A gente acabou de comprar esse micro-ônibus. E a ideia é transformar ele em uma casa sobre rodas. Prazer, eu sou a Ana. Prazer, eu sou o Marcos. E nós somos casados há 11 anos. E atualmente nós temos essa cachorrinha que se chama Amora. Decidimos começar um projeto que sempre foi um nosso sonho. Transformar um micro-ônibus em um motorhome. Sempre tivemos a vontade de viajar ao Brasil, conhecer novos lugares, ter mais liberdade. Desde a minha adolescência eu tenho esse sonho de ter um motorhome. Só que os anos foram passando, casamos, começando a trabalhar. No comecinho de casada sempre mais difícil. E a gente até compartilhava desse sonho, como o nosso trabalho era totalmente físico, a gente tinha que se locomover, então a gente não via meios, nem mesmo financeiros, para poder dar o start nesse sonho. Mas em 2023 foi quando a gente começou então dar o start, voltar a pensar novamente nesse sonho, porque a gente começou a trabalhar em home office. No meu caso, eu trabalhei sempre CLT, né? Trabalhava como... A minha profissão era de eletricista, então eu trabalhava em empresa. 2019 para 2022, mais ou menos, eu comecei já a me aventurar um pouco, a pegar um serviço extra e fazer em finais de semana. Eu saí da onde eu trabalhava e comecei a trabalhar para mim mesmo, prestar serviço na área da elétrica. Aí a Ana comentou comigo que tinha esse sonho, né, de querer viajar com motorhome. Eu achava legal também, porque eu comecei a ver alguns vídeos de outras pessoas viajantes, a gente sempre acompanhava pelo YouTube, mas para mim eu achava isso muito distante, porque como eu já tinha saído do CLT e estava trabalhando para mim, já tinha montado uma empresinha para mim, então eu falei, como que vai acontecer isso, né? Eu tô trabalhando, meu trabalho aqui na cidade mesmo, não tem como eu sair viajando trabalhando. Eu acabei começando a trabalhar também em home office. Mesmo trabalhando em casa, fazendo os nossos horários, a gente se viu um pouco preso à nossa rotina, preso sempre ao nosso dia a dia, e por mais que o home office traz uma sensação de liberdade, a gente trabalha muito mais. Então a gente sempre trabalhou nesses últimos 4 anos, a gente trabalhou bastante e sempre muito dentro de casa. Então isso meio que vinha causando um cansaço mental na gente, porque mesmo que a gente pudesse viajar para alguns lugares, mas era assim muito limitado, o tempo de 2 dias, 3 dias no máximo, porque realmente a gente sempre tem que voltar para casa, porque os nossos equipamentos, as nossas coisas estão sempre dentro do nosso escritório casa. E foi aí então que a gente começou a pensar, voltar a sonhar. A gente pesquisando aqui também na nossa cidade, a gente achou algumas empresas que faziam montagem de motorhome. Aí a gente pensou, vamos lá conhecer essa empresa, ver como que é, pra gente ver um motorhome por dentro, né? Que a gente nunca tinha entrado dentro do motorhome e tal. Vamos ver como que é o espaço e assim por diante. A gente começou a pesquisar e a gente achou legal. A gente achou que ia ser uma boa ideia de ter a nossa própria casa, a gente poder rodar para onde a gente quisesse, né? E aí partiu a nossa pesquisa então em si, o do motorhome. A opção nossa era ter um carro grande, espaçoso, porque como a gente trabalha em home office, não dá pra gente ter uma Kombi ou uma van, né, que é um espaço limitado. Aí então a gente tinha 2 opções, ou um chassi, que é um caminhãozinho, né, que ele é rodado duplo é que tem 2 rodas no eixo de trás, em cada lado, ou micro-ônibus, né, que eram as opções. Mas aí é o seguinte, a gente, desse caminhãozinho, a gente só achava ele novo, a gente não estava achando ele usado, porque é um caminhão bem difícil de encontrar. Porque um chassi, você tem que tirar o baú de trás do caminhãozinho e montar um chassi todo do zero. Então isso aí a gente pesquisou, a gente foi lá na fábrica, né, que faz o motorhome, e fica bem caro. Então a segunda opção nossa era um micro-ônibus, que ali já está toda a parte de trás toda montada, né, só tem que fazer alguns recortes, algumas adaptações, e dá para usar a própria estrutura mesmo do micro-ônibus para montar a casa por dentro. Aí a gente começou a pesquisa. A gente achou bastante micro-ônibus assim, de valores até que legais, né, de valores assim de 100, 200. Aí só que a preocupação minha era o seguinte, vai que eu compro um ônibus desse aí e levo para mecânico, fazer uma revisão e tem algum problema no motor, né, que pode ser que aparentemente você ligando o ônibus assim tá normal, mas vai que se abre o motor e tem alguma surpresa ali. Aí qual foi a ideia? A gente começou a pesquisar mais a fundo e a gente achou que na próxima cidade nossa, um micro-ônibus vendendo, bem baratinho. O rapaz que estava vendendo, a intenção dele já era montar um micro-ônibus. Mas na verdade aconteceu algum problema lá na família dele e tal, e ele dá continuidade nesse projeto. Aí a gente conversou com ele e tal, negociamos lá, fizemos a visita e negociamos com eles e conseguimos comprar esse Volare
a 8. Mas a ideia principal depois da compra já era levar para mecânica, porque um ônibus que ficou parado tanto tempo, ele estava parado desde 2022, Isso. E aí a gente precisava levar ele para mecânica para fazer uma revisão. E aí que a gente começa a entrar nos desafios, porque construir um motorhome, quando você vê alguém com uma casa viajando para tantos lugares, você vê aquela casa linda por dentro, só que o principal de um motorhome é a mecânica. Então, pra gente, a parte mais importante é essa. A gente não quer... a gente sabe que vai ter perrengue, que sempre tem um perrenguinho ou outro, só que a gente entendeu que ter uma mecânica top e deixar tudo revisado é essencial para nossa viagem. Então a gente levou esse micro-ônibus, tá na oficina e teve alguma surpresinha, alguma coisa, mas no próximo vídeo a gente vai fazer um outro vídeo explicando, né, a revisão que a gente fez, o que está fazendo, porque é uma parte muito importante, a gente fazer essa revisão para a gente não ter surpresas na estrada, né? Então a gente preferiu fazer essa parte, a gente está fazendo bem com calma, a gente não está com pressa de fazer o nosso projeto, então a gente colocou aí na oficina, está lá um tempinho já na oficina, e a gente vai pegar ele e vai estar confiante para poder pegar a estrada com o ônibus bem revisado, completinho. E no próximo vídeo, então, a gente vai contar pra você as surpresinhas que a gente teve quando a gente levou lá pra mecânica, o que aconteceu, quais foram os desafios e que quase acabou desanimando a gente, quase já querendo desistir desse sonho. Mas no próximo vídeo vai ser onde a gente então vai contar tudo pra vocês, se tá valendo a pena, quais são as revisões que a gente precisou fazer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer acompanhar a gente nessa jornada, eu vou pedir pra você fazer o seguinte, já se inscrever nesse canal, já clicar aqui no botãozinho para ativar as notificações e curtir e compartilhar também para amigos e familiares. Isso aí, pessoal.